Boa noite, meus caros amigos telespectadores do programa Segurança na TV, aqui pela TV das Artes, aqui no estúdio, de novo hoje, com mais um programa. Eu hoje tenho o prazer de entrevistar o Coronel Renato Lopes, um amigo e coronel do CPA M8, hoje, né, comandando o CPA M8, que vai dizer pra gente aí um pouquinho do currículo dele e do trabalho. E aí a gente vai desenvolver um bate-papo do trabalho que é feito no CPA M8, para que vocês vejam que a segurança pública é e está sendo sempre vista pelo foco da segurança pública, como o coronel vai falar, mas também é de responsabilidade de cada um de nós também de fazer a segurança pública. Coronel, primeiro queria agradecer a tua presença aqui no estúdio e queria que você falasse um pouquinho aí para os telespectadores, para eles saberem quem é o Renato. Muito bem. Antes de mais nada, desejar uma excelente noite, agradecer a oportunidade de estar aqui numa importante comunicação para com as pessoas, então agradeço a oportunidade. Discutir segurança sempre é importante. Sempre. E a mídia estar conosco nos dá a oportunidade de informar bem ao cidadão todas as informações. Bom, eu sou aspirante de 1996, frequentei a Academia do Barro Branco e logo após exerci as minhas funções, tanto administrativas como operacionais, em toda a minha carreira, né? Sou formado em Direito e por este caminho trilhei algumas especificidades, né? Todas voltadas com um complemento, porque eu gostaria de chegar no cargo a qual eu tenho a honra de servir, né, que é de coronel, bem qualificado para poder servir a população, servir as pessoas, e trilhei muitas especializações, mestrado, doutorado nessa área, né? Fui designado comandante, conforme eu falava há pouco, em abril do ano passado, e estou presente com essa honra de trabalhar segurança pública em 15 municípios. Comando Regional 8, ele envolve 15 municípios. Nós temos uma população, de acordo com o IBGE, de 3 milhões de pessoas. E se formos somar a população pendular, 4 milhões de pessoas. Então esse é o nosso desafio em termos de segurança pública. Por isso que, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, o convite de estarmos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre segurança pública. Não, maravilha. E esses municípios, cita para mim eles, para que o telespectador se sinta um pouco mais próximo, né? Eu sempre entrevisto muita gente, então, mas as pessoas de repente falam, eu sou daqui e tal, né? Exatamente. Então, Embu das Artes, Tabuão. Eu sempre de geografia, né? Eu começo ali por Santana de Parnaíba, Pirapora de Bom Jesus, depois eu venho para Osasco, Carapicuíba, Vargem Grande, Cotia, aí nós temos aqui Tabuão, Embu das Artes, um pedacinho de Embu Guaçu, Barueri. Então são todos esses municípios, e percebam que o nosso desafio é muito grande. Chegando até Juquitiba, já muito próximo com o litoral sul. É o tamanho da área que a gente atua. E o tamanho das dificuldades também. Exatamente. Né? Afinal de contas, geograficamente, é uma área extensa pra caramba. Extensa. E quando a gente fala de segurança pública, é muito importante esse ponto a ser desenvolvido, porque muitos dos estudos que tem hoje, muitas das vezes, acabam comparando países. Só que a gente, aqui dentro do CPA-M8, eu tenho condições geopolíticas, geográficas de forma diferente. Então, o padrão do policiamento ele tem que ser o mesmo, porque tem que ser um produto de qualidade a ser entregue para todas as pessoas. Então, ainda que o território tenha uma extensão maior, os nossos protocolos mandam a gente ter o mesmo padrão de policiamento. Um policiamento com qualidade e que salve vidas, né? A pessoa se sinta confiável, olhe para um policial militar e fala, ali eu tenho uma segurança para pedir uma informação, para receber uma orientação sobre determinada ocorrência.
Então, é exatamente isso. Por isso que é importante situar sobre a questão dos municípios, né? Porque a gente tem o nosso trabalho é protocolizado de uma forma unânime em todos, na área que eu comando, né? Os 15 municípios. Sim. E como é que nós estamos aí, a nível, obviamente, superficial, porque não vamos nem falar, porque é desnecessário. Em termos de segurança, nós estamos bem. A segurança aqui no CPA-M8, eu tenho acompanhado principalmente a questão das manchas de calor, que eu quero que depois você especifique um pouquinho mais para os telespectadores, né? A nossa mancha de calor está sendo bem controlada, né? Exatamente. Obrigado pela oportunidade. É importante citar nesse sentido. Segurança pública se faz com ciência, com dados, com análise de dados. Muitas das vezes essas análises desses dados nos permite, inclusive, fazer prospecção em termos de operações. Então, quando a gente pensa em operação, muitas das vezes o cidadão passa por um local e vê um conjunto de viaturas atuando numa operação. O planejamento dessa operação ela é feita de forma científica, com dados passados, e aí importante salientar que quando há um crime, ele precisa ser registrado, porque esses dados nos ajudam a fazer essa prospecção, né, a estudarmos com uma divisão de operações estatística, inclusive, para que a gente coloque com eficiência e eficácia o nosso ativo operacional. Então é importante que o cidadão saiba que quando tem uma viatura, ela foi planejada para estar ali, com muita ciência, com muita dedicação, porque a segurança pública ela precisa ser algo em dois aspectos. Ela tem que prevenir o crime, né? Eventualmente atuar onde essas manchas, que são os hotspots, e muito bem colocado aqui, são os pontos, né, que vão identificando um calor daquele cenário dentro desses 15 municípios. E um outro aspecto importante que a gente tem seguido aqui, as diretrizes do nosso comandante-geral, Coronel Coutinho, do nosso comandante do CPM, Coronel Caio, de também, além de prevenir o crime, então a viatura ali, ela tem essa finalidade, mas de transmitir para a pessoa uma sensação de que ela está segura. E isso é importante porque aqui, no 36º Batalhão, nós estamos com uma taxa de 4,9 casos de homicídio a cada 100 mil. É uma taxa de vitória, porque existem muitas cidades no exterior que passam os 23, 24 indicadores a cada 100 mil habitantes. Então, estatisticamente, como o senhor muito bem colocou, nós estamos buscando não apenas combater os indicadores criminais. A diminuição do furto aqui, nesta região, a diminuição do furto neste primeiro bimestre desse ano foi em 4%. Então nós estamos melhor que ano passado. Mas o que a gente também precisa? Transmitir sensação de segurança. As pessoas têm que se sentir seguras porque gera a ocupação, por exemplo, dos espaços públicos. As pessoas andam no meio da via, elas vão para as praças, elas frequentam mais, porque elas se sentem mais integradas. Integradas e aquele pertencimento àquela área. Exatamente, exatamente. Então, isso é um eixo importante, porque a Polícia Militar de São Paulo ela tem uma das diretrizes, é o policiamento comunitário. Então, quando a gente tem como meta se aproximar das pessoas, comunicar informações relevantes para que as pessoas se sintam seguras, nós estamos trabalhando a polícia comunitária. E aí, mas isso é importante? Porque a pessoa vai, conforme eu mencionei, né, frequentar os espaços, saber que ela pode eventualmente sair e ir até um local de entretenimento, frequentar um cinema, ir até uma padaria,
porque ela se sente segura. Então, dias como hoje, a Polícia Militar elogia, ela agradece, porque é a possibilidade de transmitir informações para essas pessoas. Nós estamos firmes para combater o crime, né, conforme eu mencionei, mas também transmitir essa sensação. Que é muito importante porque é aquele negócio, às vezes, e aí existem estudos, e com certeza o senhor os conhece bem, de que às vezes a sensação, ela, para o cidadão comum, ela é mais importante do que a segurança propriamente dita. Não para a segurança pública, que óbvio, para a segurança pública, para o senhor e para toda a Polícia Militar, é a segurança que importa. Mas, para que as pessoas ocupem esses espaços, a sensação, às vezes, ela é mais própria do cidadão comum. Exatamente. A doutrina, ela fala exatamente o que o senhor acabou de falar, e eu vou falar sobre dois aspectos. O primeiro, vamos imaginar que hoje nós vamos ter aqui um show, um evento no município. As pessoas vão caminharem em direção à compra de um ingresso. E isso é importante trazer esse evento, porque o senhor começa a entrevista falando da participação de todas as pessoas. Exatamente. Então, quando a gente imagina as pessoas para comprar o ingresso sem uma agitação, sem alguém furar a fila, sem uma desordem, nós estamos falando de ordem pública, que é exatamente isso. O conceito de ordem pública é a ausência de agitação. A segurança. E integra um ponto importante que é a segurança. Sim. Que é o todo. Então, uma viatura passando ali, cumprimentando as pessoas, né, vendo que está tudo certo, transmite essa sensação que gera ordem pública e todo mundo frequenta o show na tranquilidade. Esse é o futuro para que a gente possa construir cada vez mais uma sensação forte de segurança. E também, aí o outro aspecto, é num conceito moderno de cidade inteligente. As smart cities, elas têm tudo que o cidadão precisa, que é saúde, segurança, educação, integrados de forma harmoniosa, que é a busca que nós estamos fazendo aqui na área do CPM-8 e de acordo com as diretrizes do nosso comandante-geral, nosso secretário e nosso governador. Não, isso é extremamente importante. E aquilo que eu iniciei, que é muito importante, porque as pessoas, elas, hoje, menos, né, coronel, mas elas sempre têm um pouco essa questão de que é coisa da polícia. Coisa para a polícia. Exatamente. Não, é coisa para a polícia, mas você tem que fazer o seu. Para que não, né? Eu sempre brinco muito que assim, se nós tomarmos as nossas cautelas, antes da gente sair, os 4 pneus estão cheios, né? A hora que deixou o carro, trancou o carro, tal. Se a gente faz o nosso trabalho de cidadão para que a gente não tenha um acidente de trânsito, para que não roubem o nosso carro porque a gente trancou o carro, né? Se a gente fizer a nossa parte como cidadão, a gente vai ter uma menor incidência para o Copom, a gente vai ter uma menor incidência, porque cada um fez o seu pedaço. Exatamente. Né? Que é aquilo que o coronel falou, a questão da polícia comunitária, que é uma integração entre as polícias e as forças de segurança pública e a sociedade civil organizada. Exatamente. E ela tem que entender que ela faz parte desse trabalho, né? Porque tem muita gente que não, deixa para a polícia. Não. Mas eu preciso da polícia. Mas você fez o seu pedaço? Você fez a sua parte? Exatamente. Você entendeu? Isso é uma coisa que eu bato muito, entendeu? Por quê? Porque as pessoas... E hoje, ao que me consta e eu estou vendo, as pessoas, talvez um pouco pela carência, têm se preocupado mais com a segurança pública, né? Têm visto e conversado mais sobre segurança pública.
Tem, porque dos direitos fundamentais que nós temos, que está preconizado na nossa Constituição, de que para a gente ter uma república federativa, eu tenho direito a vários, né? Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito ao ir e vir, que é a mobilidade. Se a gente pensar, e essa discussão ela passa por isso, por todas as pessoas, a segurança pública ela é uma garantidora de todos os outros direitos. Então, e nos dias de hoje, debater segurança pública é importante, porque ela garante todos os outros direitos, que é o direito de ir e vir, o direito a ir a uma escola, que a gente possa deixar os nossos filhos, por isso que a gente tem um policiamento escolar, tranquilo, né? Numa escola tranquila, a mãe deixando o seu filho lá, sabendo que naquelas proximidades daquela escola não vai ter um agente criminoso para tentar arrebatar os nossos filhos para o tráfico de drogas, por exemplo. Então, quando a gente pensa em segurança pública, ela garante todos os outros direitos. E o que o senhor comentou é muito importante, é a prevenção primária. A prevenção primária, ela não tem necessariamente relação com a polícia. São as pessoas. Então, aqueles decálogos que a Polícia Militar faz, e aqui eu quero exaltar o setor de comunicação social nosso, que manda muita informação para as mídias, né, locais, enfim, que é aqueles decálogos da segurança. Então, eu vou sair de casa. Se eu deixar a minha janela aberta, aumenta a probabilidade de que um infrator da sociedade, um criminoso, um furtador, entre na minha casa e furte algum objeto, aumenta a probabilidade. E isso depende do cidadão. Então, quando eu tenho um banco prioritário para as pessoas e eu respeito aquele direito, eu não me sento ali, quando eu não estou na ordem de prioridade, eu estou fazendo prevenção primária, eu estou evitando conflitos. Isso não é uma relação de polícia. De polícia. Então, a participação das pessoas, ela é fundamental. Por quê? Porque permite, possibilita nós fazermos aquele trabalho na pergunta anterior, que é ir para a operação quando eu tenho lá os hotspots com os crimes e transmitir sensação de segurança, passando a viatura, cumprimentando o senhor, desejando um bom dia, falando, tá tudo bem. Ontem, inclusive, uma pessoa, aí só fugindo, não fugindo, mas saindo um pouquinho, estava numa padaria e uma viatura ali parou para abordar uma pessoa, virou e falou assim, ó, aqui não é lugar, tal. Aí pegou, fez, né, o trabalho, seu trabalho de polícia, né, e aí a pessoa foi embora. Mas e, às vezes a própria polícia faz esse trabalho que deveria ser do próprio cidadão, de não parar ali, de não fazer o que está fazendo, mas ele vai lá e fala, oi, tudo bem? Ó, não pode. Isso. Você entendeu? Então, e é um trabalho que a polícia militar acaba desenvolvendo, às vezes sem a real necessidade, mas que vocês fazem, né, com primazia. Inclusive, eu vi, e assim, há tempos atrás, as viaturas, por exemplo, da primeira do 36, não podia atravessar para a terceira, né? Ou do 33 para o 36. Hoje está diferente isso aí? Não, permanece. Permanece essa... Permanece. As cidades, né, do mundo inteiro, elas são organizadas com divisões circunscricionais. Então, se a gente for pensar na educação, a educação ela tem uma escola que ela é responsável por uma divisão. Assim funciona como saúde. Na cidade, na capital, nós temos as subprefeituras, que são divisões, né, geográficas. Por que isso é importante? Porque possibilita ao gestor, e no nosso caso ao comandante, a fazer a organização com base em dois eixos principais, né, que são os recursos humanos e os recursos materiais. Então, é óbvio que tal, e isso é importante o cidadão saber.
o nosso patrulheiro, né, ele está se deslocando dentro da sua área circunscricional e ele está numa divisa de área e ele se depara com um crime, ele tem o dever de ofício, inclusive, de agir. E a nossa legislação, tanto lei como atos administrativos, vai gerar, abranger e a cobertura. Por quê? Porque está agindo em razão de um bem maior, que é um bem jurídico, né? Proteger a vida, proteger a integridade das pessoas. Mas sob a ótica de normalidade, sem crime, nós fazemos essa divisão para bem alocar os nossos recursos. Por isso que permanece o 36º dividido entre companhias, né? O batalhão aqui vizinho, que é o 25º, Juquitiba, também dividido em áreas para que a gente possa fazer uma melhor organização, assim como todas as pastas. Não, teve uma época que, inclusive, eu cheguei a pedir na época, não me lembro, acho que foi para o Coronel Viana, não me lembro, porque a Estrada do Capoava, ela, metade está no 33, metade no 36. Exato. E os caras, às vezes, propositalmente, os ditos meliantes, eles aproveitavam essa questão limítrofe e ficavam no meio do caminho para não serem pegos, né? Ou para poderem... Excelente colocação. Excelente colocação. E essa é uma dúvida que normalmente o cidadão tem, né? O criminoso, ele não vai olhar a área da divisão da Polícia Civil nem da Polícia Militar. Porque o crime, ele não tem fronteiras. Não tem fronteiras entre os municípios, não tem fronteira entre os estados e também não tem fronteira entre os países. Felizmente. Então, qual é a solução? Como que a gente resolve isso? Com tecnologia. E hoje, atualmente, existe uma política pública de segurança no estado de São Paulo muito importante, que é o Sistema Muralha Paulista. Sim. Ele ataca, dentre outros fatores importantes, exatamente isso. O olhar sistêmico, independentemente da divisa. Então a gente tem informação com qualidade, georreferenciada, e muitas das vezes já aconteceu isso no CPM-8. Um criminoso que roubou um caminhão em Santos, quando ele chegou no CPM-8, ele foi preso. Ele foi acompanhado pela Polícia Rodoviária, quando chegou na nossa área, foi preso. Por quê? Porque conectou pelo sistema de Muralha Paulista as informações. Então, a tecnologia direcionada para uma visão que muitas das vezes aos olhos humanos não é possível. Então, ataca esse cerne que o senhor mencionou exatamente. Então, hoje, a tecnologia está nos ajudando bastante. Com as câmeras inteligentes, inclusive, a polícia tem esse sistema que faz apenas não a leitura estática da imagem, mas a leitura com informação. Então, quando um veículo passa e a placa tem uma informação de um produto de furto ou roubo, isso vai para o nosso sistema, dá uma qualidade para que a gente possa atuar com eficiência. Eficiência e eficácia, né? Por isso que nós estamos com os indicadores em queda, e atuando nessa segunda frente, que é a da sensação. Sim. Então, tem áreas verdes, né? Tem áreas aqui, nós estamos aqui muito bem diminuindo a cada ano, né? Dando continuidade a outros policiais que aqui já passaram, de furto, de roubos de veículos, né? Está caindo, mas a gente precisa agora o outro desafio. É que as pessoas falam, ó, me sinto seguro. Estou me sentindo seguro. Exatamente. Teve um capitão aqui que às vezes ele parava nos pontos de ônibus, né? Um grande amigo meu, e às vezes ele parava para esperar o pessoal subir no seu coletivo, tal, no seu ônibus, enfim. E isso é uma coisa também que aí eu vou fazer uma homenagem direta a você, né? Porque assim, os comandados, e no caso, né, da Polícia Militar,
eles são o reflexo do comandante, né? Então, eu percebo isso nos comandados, e aí eu já homenageio ao coronel, por quê? Porque aquele capitão, essa fala, aquele capitão, ele fazia com que os seus soldados, peraí, o capitão tá ali, então vou fazer isso e tal. Então, muitas das coisas que o coronel tá fazendo tá refletindo na rua, tá refletindo nos batalhões, está refletindo na atmosfera. E isso eu falo sem exagero, coronel. Nós tivemos ali aquela operação lá em Carapicuíba, né? Exato. Que foi uma operação maravilhosa. Participamos dela e assim fica muito claro, fica muito evidente o que o comando do senhor passa para os seus comandados, né? É uma força de vontade que o senhor emprega e que o senhor faz com que os seus comandados façam também o mesmo. Então, isso é um agradecimento público para você, porque assim, a gente vê, a gente percebe. Eu converso com 33, eu converso com 25, converso com 14, converso com 36, obviamente, que é onde a gente está. Mas assim, a gente percebe que existe um querer fazer um pouco a mais, né? E isso, vamos dizer que já estou com uma certa idade, eu já venho, né, com várias pessoas, vários coronéis, né, e eu percebo a vontade da tropa em fazer melhor, né? Posso dizer mais especificamente do 36, porque é a minha área, mas a gente percebe que isso é o reflexo, né? O reflexo do comando do coronel. E me diga o seguinte, como é que está a reforma do CPA M8? É ótimo. Isso é uma... Se me permite, assim, eu gostaria de colocar, inclusive retribuir esse elogio primeiro a você, policial militar, que está na ponta da linha, porque eu tenho uma filosofia de vida que eu existo para servir. Então, no começo o senhor já falou, né? exatamente. Então, assim, qual é a minha função como comandante regional? Servir a tropa. Eu tenho que trabalhar para eles, né? E quando a gente vê os indicadores, é um ser humano, é um pai e uma mãe de família que estão com uma farda trabalhando em prol da sociedade, salvando vidas. Então eu tenho que agradecer essas pessoas e agradecer a um time maravilhoso, porque o sucesso sempre é coletivo, né? Sim. Aos comandantes de batalhão, ao sargento que está numa noite fria como esta agora, né? Atuando, coordenando todo mundo, instruindo. Então, eu gostaria muito de fazer essa... e contribuir nem sei se eu sou merecedor desse elogio, agradeço, Não, mas eu quero distribuir ao efetivo e aos comandantes de batalhão. Muito obrigado. Então, o coronel está agradecendo a todos vocês, que são, vamos dizer, os verdadeiros da ponta, né? Isso. Mas não seria nada, veja, independentemente, eu acompanho o raciocínio do coronel, acho que está certíssimo, né? Mas tem que ter o guia. Sim. Tem que ter, né, vamos dizer, a ponta da lança. Eu digo isso para o coronel porque eu fui presidente do CONSEG e quando eu fui presidente do CONSEG, depois que eu saí, o pessoal pede, vem, volta, tal, não sei o quê. Eu falei, não, vai você. Aí eu falei, não, mas é que você sabe a direção. Então, a gente sabe, às vezes é óbvio que eu não fiz nada sozinho. Todos eles fizeram, junto comigo, né? Mas é que às vezes a gente tem uma predisposição um pouco a ser, vamos assim dizer, não vou dizer o líder, porque eu acho que isso é bobagem. Mas a pessoa que tem um instinto um pouco mais
né, desprendido de coisas. Tanto que eu participei do Consegue Sair, hoje já estou num outro projeto e estou para abrir o primeiro Consegue CNPJ no município de Embu das Artes, né? Sensacional. E vou trazer verba para o município de Embu das Artes. Provavelmente o primeiro projeto que eu vou fazer é o de muralha, porque tem verba para isso, né? Mas vamos devagarzinho e sem muita publicidade, né? Mas voltando à questão da sensação de segurança. Hoje, dentro dos 15 municípios, hoje, dentro de todos os batalhões, qual que está sendo o maior desafio do Coronel Renato? Excelente pergunta. Vou integrar duas, né, que fiquei de responder uma. As reformas, só para que todos entendam, a estrutura da polícia é uma estrutura piramidal, né? Então, nós temos a atuação do policiamento, que responde a um comando local, que por sua vez responde ao comando regional. Então, a sede do Comando Regional 8, ela fica em Osasco. E quando eu assumi, dando continuidade, quero agradecer aqui todos esses comandantes, que todos que passaram lá deixaram um tijolinho, deixaram uma melhora, né? Na concepção construída com os oficiais e praças que estão lá, o Comando Regional, ele tem uma missão. Ele tem que dar estrutura, suporte aos batalhões, que é o 36, por exemplo. Então, para isso acontecer, o policial que frequenta o Comando Regional, ele tem que ser muito bem tratado. O Comando Regional ele tem que ser um local de prestação de serviço. E nós iniciamos algumas reformas para atender a nossa tropa. Então, cito, um dos serviços que o Comando Regional 8 presta, a área da saúde. Nós temos médicos, nós temos uma dentista, nós temos psicólogos e uma fisioterapeuta. Então, o primeiro local que nós licitamos, obviamente seguindo a legislação, né, ampliar esse espaço para um bom atendimento aos policiais que ali vão, de todos os 15 municípios. Outro local de prestação de serviço é a área de educação. Então, importante saber que os nossos protocolos são modernos. A Polícia Militar de São Paulo é referência no mundo. E, obrigatoriamente, todo policial militar passa por um estágio de aperfeiçoamento, que são aulas. Então, é aquele momento que ele deixa de atender o 90 e ele vai para o Comando Regional 8, ter aulas de atualizações jurídicas, profissionais e protocolos. Qual o segundo local que a gente está reformando? As salas de aula. Para que todo policial chegue lá, seja muito bem tratado e ele retorne para sua área motivado. Aí a gente cria o quê? Cria um ciclo do bem. Cria um ciclo importante e aí causa o efeito do policial motivado. Continuado, exatamente. Atender bem as pessoas, motivado. Nós temos inúmeras ocorrências em que o policial falta 5, 10 minutos para terminar seu turno de serviço. E ele tem o amor à farda. Ele está indo lá embora, ele vê alguma coisa, ele para, e muitas das vezes, não são raras as vezes, que ele vai, efetua a prisão e vai ficar muito mais tempo além do seu turno de serviço. Isso é dedicação, isso é amor à causa pública, né? Sim. Então, sabendo disso, né, sabendo que eu precisava motivar, nós iniciamos as reformas no CPA. Qual o grande desafio que nós temos hoje? As pessoas, elas se deslocam, né, hoje muito rápido, né, quer seja com transportes públicos e etc. Tal. E um desses movimentos que acontecem com rapidez para o cometimento de crime é quando o infrator da sociedade vai de motocicleta. Então, qual a proposta nossa operacional? Inclusive, nós fizemos muitas operações com união de recursos. Ou seja, o que significa dizer?
Eu reuni motocicletas de todo o CPA M8 e fizemos operações voltadas à prisão de criminosos que utilizam motocicleta. Por quê? Por conta da mobilidade. E hoje a taxa de sucesso está em 14% de aumento das prisões de criminosos. E é importante mencionar isso, porque muitas das vezes o cidadão que usa a moto, né, ele vai ser parado numa fiscalização e ele vai ser identificado. Ao término da nossa abordagem, a gente menciona, fala, essa abordagem está sendo feita para a segurança do senhor. O senhor está sendo, lógico, né, com fundada suspeita, não pode ser arbitrária. Então ele sai dali, se o senhor tivesse o refém, né, o criminoso atrás, apontando aqui, a polícia militar está atuando nesse sentido. Então, nas infrações administrativas, que são aqueles bloqueios, ela tem essa capacidade de transmitir sensação. Onde o bloqueio acontece, o crime não acontece. E o meu desafio hoje ela está nesse sentido, de nós fazermos essas operações voltadas em especial ao criminoso que tem alta mobilidade. Né? E a gente está fazendo isso com operações com motocicletas, inclusive de alta cilindrada. Nós estamos agora para receber do comando motos de alta cilindrada para que a gente consiga organizar e efetuar com mais eficiência, sem risco às pessoas, né? Protegendo a vida o criminoso quando anda na motocicleta. Que é um grande problema, né? Essa questão dessa mobilidade da moto acaba... os criminosos acabam indo mais para a motocicleta por ser... né? Se bem que eu não sei de toda a área que o coronel comanda, tem muita viela, porque essa é a mobilidade que eles buscam, né? Exatamente. É óbvio que nem todo criminoso ele anda de motocicleta, não é isso. É que o senhor perguntou da área nossa, sim, né? Sim. Porque hoje é importante essa pergunta, por quê? Porque hoje a fotografia é essa. Sim. Ano passado, quando eu assumi, nós tivemos o combate de outros crimes, que foi roubo de veículo. Aí ficou verde. Então, equacionamos, né? Óbvio, tem uma oscilação estatística entre um ou outro local, mas de uma forma geral, nós combatemos esse crime e os indicadores ficaram verdes. Houve uma mudança de modus operandi do criminoso, né? E hoje é a fotografia. Então, é importante salientar isso para o telespectador aqui, que é o que o senhor perguntou. Hoje, qual é a atual atuação, né? E a gente tem efetuado prisões, inclusive, nesse sentido, tá? Para que se evite, né? E aí é importante salientar, porque, mais uma vez, é importante mencionar que segurança pública se faz de forma muito séria, né? Teve um matemático, Becker, que em 1968 desenvolveu uma teoria, chama Teoria Econômica do Crime. E ele colocou matematicamente fatores dentro de uma equação que preenchidas vão mostrando a probabilidade da decisão do criminoso. Então, mas como que isso se aplica na prática? Vou dar um exemplo mais próximo ao cidadão, até porque isso aconteceu aqui no 36º Batalhão. Eu tenho no Comando Regional a Banda Regimental de Música. Então, são policiais militares, músicos, né, que atuam na aproximação comunitária. Então, por exemplo, as crianças, formatura do ProERD, a banda vai lá e identifica para aquela criança a quarta série, hoje é ensino... seria a quinta. A quinta série, que hoje é o ensino fundamental. É fundamental, né? Na formatura, vê aquele policial transmitindo cultura, né? Então, numa das atuações. Só que quando nós chegamos no CPA, e isso foi construído com os comandantes de batalhão, nós fizemos uma operação, chama Operação Apolo, em homenagem até à mitologia grega, né, do deus músico. E o que é a Operação Apolo?
a banda ela vai para locais com alta incidência criminal. E ela se instala e ela começa, né, num determinado dia, num determinado horário, em todo o comando regional, e começa a tocar música popular, com alta incidência criminal. São policiais militares fazendo uma atuação, né, dual aí, prevenção do crime e mais a aproximação. Um ano depois, nós temos todas as apresentações foram nos 15 municípios. Naquele dia que a banda tocou, o crime diminuiu. Ele caiu. Então, por que isso é importante? Porque mostra a decisão do criminoso. Eu não vou praticar crime ali, porque ali tem as pessoas, ali existe uma probabilidade estatística maior de eu ser preso. Porque enquanto a banda, né, faz a sua apresentação, as viaturas ficam na área imediata, cuidando da segurança das pessoas e fazendo também o policiamento. Então, a pergunta do senhor é brilhante nesse sentido, porque ela mostra como que é a demanda e a oferta. Tem o tripé do crime, né? Que ou teoria das janelas quebradas, Isso. né? Que é o agente, a pessoa que não está observando o local propenso. Exato. E o terceiro, qual que é? É a vítima. A vítima. A vítima. A vítima. Então, você tem que ter esses três elementos. Se você tirar um deles, né? Um desses três, você, na teoria, evita o crime. Então, essa questão da banda, por exemplo, foi exatamente isso. O local poderia ser... Era um local de alto índice. Isso. Tinham pessoas que supostamente estariam ali para cometer delitos. Isso. E olhando para a vítima. E olhando para a vítima. Mas tinha um quarto elemento, que era a banda. Ah, sim, isso. Que aí fazia com que esse primeiro tomasse a decisão de ir para um outro local. Então, essa decisão racional, essa escolha que o infrator tem, né, do cometimento do crime, que vai trazendo esse modo. E o que a polícia está hoje? Sempre um passo à frente. Então, se eu tinha um foco ano passado e foi vencido, nos nossos trabalhos, a gente não espera o crime acontecer. Eu tenho que me antecipar, fazer o planejamento. Isso é construído, né? Ouvindo o nosso policial que está na ponta da linha, porque ele é um professor, né? Ele conhece as pessoas, ele conhece o território, ele sabe. O senhor perguntou das vielas, né? Ele sabe. Não são raras as vezes que eu pergunto, tudo bem, como é que você está? E me ensina um pouco dessa área aqui. O policial fica... E são professores. Eu tenho uma tropa maravilhosa. Ela fala, ó, Coronel, aqui, ó, costuma acontecer isso aqui, e tá ali, ó, as pessoas do bem passam por aqui, ó, a gente sempre atua aqui para evitar. São aulas de como fazer policiamento com eficiência. Coronel, dava pra gente ficar mais umas 2 horas aqui falando, né? Mas eu queria perguntar pro coronel, quantos são os seus comandados? Eu tenho 2.918 policiais. Então eu queria falar para esses 2.908, né, policiais, que o Coronel Renato está dividindo com vocês, né, um elogio que eu fiz a ele, né, e que ele está dividindo com todos vocês. Agradecer a você, telespectador, e dizer que é muito importante que você entenda todos esses conceitos que o Coronel Renato falou, todas essas aulas que o Coronel disse, entendeu? E colocar isso em prática na sua vida. Por quê? Porque é o que o Coronel falou. Tem a parte da polícia, mas tem a parte da população.
tem a parte da sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada, se ela pegar e tiver o pertencimento, Exatamente. ela vai evitar muitos delitos. E evitando muitos delitos, os 2.900 policiais que estão com o Coronel Renato, eles vão focar em outra coisa, né? Pode ser na banda, pode ser na moto, pode ser em outros critérios que o coronel vai adotar, mas é isso. Você, população, tem o dever de se ajudar e de ajudar o seu vizinho, E aqui vai tem essa teoria da economia do crime, porque eu entrevistei um professor, Peri, que ele falou que ele vai nas detenções, nos CDPs, nos presídios, e ele pergunta, e ele escreveu um livro, não tem 2% que cometem o crime para ostentar e 0,5% que comete para ajudar a mãe. O resto comete porque quis cometer. Por quê? Porque matematicamente, né? Porque financeiramente era algo que era interessante para ele naquele momento. Que a escolha é racional. É a escolha absolutamente racional. Coronel, fale com os nossos telespectadores e aí depois a gente marca um outro para a gente poder falar mais um pouquinho. Sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui numa importante emissora, conforme eu mencionei, né? Dá a oportunidade de a gente discutir segurança. Eu quero inicialmente agradecer mais uma vez a você, policial militar, patrulheira que faz o seu trabalho, que tem amor à causa pública. É uma honra estar com vocês na trincheira, né? Todo dia eu me dedico para vocês, porque eu sei que a gente consegue junto estar com essa sociedade maravilhosa que nós temos dessas pessoas. Quero mencionar aos telespectadores que nós fazemos um trabalho sério, um trabalho dedicado para, cumprindo a lei, proteger as vidas. Quero registrar aqui que não é raro nós realizarmos partos, nós socorrermos as pessoas, porque a gente tem isso como missão. A nossa missão é proteger as pessoas. E aqui no Comando Regional 8, com esses belíssimos pais e mães de família que ostentam essa farda com galhardia, a gente vai cumprir a missão, a gente vai proteger, transmitir sensação para que as pessoas possam ocupar da melhor forma. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui conversando, né? O tempo passou muito rápido, porque o assunto foi muito bem conduzido, perguntas inteligentes, né? Sem pauta, conforme a gente falou, né? Exatamente. Mas isso demonstra muito da grandeza sua, e agradeço em nome de todo o Comando Regional 8. Coronel Renato, obrigado. Pessoal, e até o próximo programa.